volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com o prefeito do Pilar, o Renato Filho. Bom dia, Renato, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, mozinho, bom dia a todos os ouvintes. Renato, a gente sabe, né, da sua caminhada, da sua trajetória junto ao comando do Executivo do Pilar, e na sua ótica, qual foi o seu grande legado deixado na Prefeitura do Pilar, olhando lá para trás aqui, esses praticamente 7 anos e meio de mandato? Qual foi a sua grande execução, a sua grande obra, o seu grande legado junto ao município do Pilar? Olha, senhor, a gente poderia aqui citar, como eu sempre tenho dito, várias obras importantes, várias construções que fizemos por toda a cidade, até como nível de hospital, que é um hospital grandioso que vamos inaugurar agora nas próximas semanas, e tantas coisas legais. Mas eu digo que nosso grande legado que nós estamos deixando depois de 8 anos de governo é uma cidade, primeiro, que reduziu violência de forma abrupta, né? Mas tivemos uma redução significativa no analfabetismo e também na redução da extrema pobreza. Então são duas coisas que eu me orgulho muito, porque isso, imagina uma cidade do Porto do Pilar com uma pobreza extrema, gigantesca, e com isso o analfabetismo sendo um dos maiores daquela micro-região. Então, com um trabalho bem executado, envolvendo as secretarias, mas principalmente tendo a educação como uma base do crescimento do nosso município, nós conseguimos reduzir analfabetismo, dobramos o número de alunos matriculados, e com isso a gente tem uma cidade que pode desenvolver através da educação. Coisa boa. Renato, você tocou num ponto importante, que foi a questão da redução da violência. Num passado recente, há uma década e meia, o município do Pilar estava nas páginas policiais com frequência, principalmente no tocante à violência política também, crimes de mando. Enfim, o Pilar ficou marcado por essa violência institucionalizada, de certa forma. Como você vê esse avanço no combate à violência, essa parceria com o governo do Estado, passando pelo governo Renan Filho, chegando ao governo Paulo Dantas? Como você vê essa parceria, nessa redução da criminalidade no município do Pilar? Quais foram os principais fatores, na sua ótica, no seu entendimento, para essa mudança de paradigma no município do Pilar? Olha, primeiro que a violência política é algo que assombrava o município há muito tempo, né? Eu acho que isso é muito do perfil também de quem está à frente do gestor, da classe política, né? Eu sempre fui a ver essa violência. A única arma que eu sempre vi na minha vida foi um bisturi do meu pai para operar a gente. Doutor Renato. Mas isso, e a violência na cidade, em 2016, nós somos matéria nacional como uma das 10 cidades mais violentas do mundo, né? Então, o Pilar falava assim, a violência é bang, é homicídio, né? Então isso freava o crescimento da cidade, uma cidade histórica, com as belezas naturais, coisas fantásticas, isso ficava freado. Mas o município fez a parte dele. Em certo momento a gente tomou até posições que não eram até a nossa posição para tomar como segurança pública, mas tivemos que entrar com força mesmo para poder a gente ter esse enfrentamento, porque as pessoas confundem muito o que é poder e o que que o município tem que fazer. Responsabilidade municipal e responsabilidade estadual. As pessoas confundem muito, então cobram que a guarda tem que estar prendendo bandido, o que não é o dever dela. Mas aí nós, por exemplo, teve um bairro lá que nós derrubamos mais de 200 residências que se viam a ponto de droga, né? Então isso foi um momento muito difícil da nossa gestão, porque isso, enfrentamento de nós enfrentamos o crime organizado mesmo, né? E aí você pega uma polícia ostensiva, porque o Estado vem cada ano investindo mais em segurança pública. Você pega um município com um delegado que vai a fundo investigar, e pegamos também um momento com o judiciário que estava fazendo acontecer, tomando decisões rápidas. Então tudo isso em conjunto, e com ações do município, nós começamos a eliminar as ruas, deixamos a cidade toda em LED, isso muito rapidamente naquele momento, urbanizar os locais e também ocupar os locais que antes eram ocupados pelo tráfico, o município ocupou. Dou aqui um exemplo, que nós construímos nesse bairro, que era um bairro violentíssimo, nós construímos lá o maior complexo esportivo de Alagoas, e uma coisa interessante é que no ano seguinte o Estado tinha feito concurso da Militar, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros, e alguns da parte do TAF, do curso, né, prático, foi feito no nosso complexo. Aí eu disse, olha que
mudança de paradigma, né? Onde a polícia entrava para poder matar, antigamente, entrou para se formar. Exato. Né? Então isso é muito forte para o município, né? Então toda essa construção tornou Pilar hoje uma cidade que saiu do mapa da polícia, do mapa da violência, para começar agora a entrar mesmo a sua vocação, que é o turismo, né? Renato Filho, a gente acompanha de perto as eleições de 2022 e naquele momento existia alguns nomes ligados ao MDB, ligado ao Palácio República dos Palmares, que eram ventilados para chegar ao governo do estado. Tinha o nome do candidato, né, que era o então governador em exercício, o Paulo Dantas, tinha o seu nome, tinha o nome do Rafael Brito, o próprio ex-governador Ronaldo Lessa, enfim, existiam alguns nomes naquele momento, né, que poderiam vir compor uma cabeça de chapa do MDB, enfim, havia muitas conversas, muitas discussões, e o seu nome foi muito ventilado na imprensa, falada, escrita, televisiva. Como você vê aquele momento político partidário 2022, qual era o seu anseio real naquele momento e agora, passando esse cenário, chegando ao final do seu mandato na Prefeitura do Pilar, o que é que você vislumbra para 2026? Olha, Mozinho, aquele momento foi um momento muito atípico, né, na política de Alagoas, até porque na época o governador Renan Filho não tinha vice-governador, né? Então a Assembleia indicaria o governador. É óbvio que, assim como outros nomes, eu também me coloquei como uma opção para o governador Renan Filho, até porque nós tínhamos entregas e tínhamos um governo que estava a cada vez mais despontando a nível de Estado como uma referência, né? Então, com tudo que nós já falamos aqui, que nós temos mostrado aí nas redes sociais, na imprensa. Mas nós sabíamos da dificuldade que tínhamos de construir a candidatura, que não se constrói por uma vontade pessoal, isso é uma construção que envolve vários fatores, né? Mas sabíamos disso, o partido então decidiu com a questão da Assembleia e na mesma hora, né, nós acatamos e apoiamos a decisão do partido, porque sabíamos que era algo para construir por várias pessoas, era uma decisão que não dependia apenas da minha vontade, né? Mas aquele momento passou, né, ficou aprendizado, né, e olhar para frente agora, né? Nós vamos agora, se Deus quiser, construir uma base política ainda mais sólida esse ano, né? Se Deus quiser, vamos vencer no município de Pilar e vencer bem, e outros municípios também, para que possamos em 2026 ajudar no que nós possamos ajudar, né? Eu também quero estar numa posição, se for para estar, que eu possa contribuir com o meu município e com o meu estado, mas nós vamos trabalhar para que a gente possa crescer o grupo político e com isso nos colocar à disposição do nosso partido. Existe a previsão, a perspectiva de uma disputa, por exemplo, para a Câmara Federal, como se fala, como se comenta nos bastidores, essa predileção da sua parte é algo para ser construído ainda? Ou você imagina que na capital federal pode ainda ajudar muito mais o município do Pilar? Como é que você vê essa leitura momentânea? Olha, a eleição que vem, eu sou do MDB, né? E nós vamos, primeiramente, nosso objetivo é a reeleição da deputada Fátima Canuto para deputada estadual, e eu irei colocar meu nome à disposição no partido para deputado federal. Por óbvio, eu vou me colocar à disposição do partido para qualquer projeto que o partido queira que eu possa contribuir, né? Então eu vou discutir com o partido, com o senador Renan, com o ministro Renan Filho, com o governador Paulo, colocar à disposição, mas é algo factível que nós podemos construir, é uma eleição, uma dobradinha aí com a deputada Fátima. Natália Barros. Voltando ainda a essa questão de legado, né, sobre o que você fez na sua gestão, na sua administração, a cidade do Pilar, você também mencionou, João, do desenvolvimento, né, de algumas mudanças, e ela recebeu alguns prêmios, você, enquanto gestor, também recebeu alguns prêmios, né, um deles, por exemplo, em 2022, como gestor municipal, você ganhou como prefeito empreendedor. Então, esses prêmios eles fazem parte desse legado, de todo esse trabalho desenvolvido nesse período que você esteve na gestão do Pilar. E aí, agora você mencionou que pretende, o seu grupo político, né, pretende vencer bem. E esse legado, como é que ele chega para esse novo gestor? Como é que você consegue deixar a gestão agora pronta para uma nova gestão, uma nova administração da cidade de Pilar? Primeiro, dizer que o prêmio que nós vencemos
é um prêmio que eu compartilho com todos que fazem a gestão e com toda a cidade. Não é um prêmio meu pessoal, mas toda uma construção. Ele é um prêmio nacional, onde no prêmio como um todo, são mais de 24 anos de prêmio do Sebrae, é a primeira vez que o município alagoano vence a etapa nacional. Já fomos para várias finais, mas nunca venceu, né? E agora Pilar venceu. Então isso foi importante porque isso também abriu portas e abriu o município para outros estados. Pudemos mostrar o Pilar em outro prisma. Trouxe essa visibilidade a nível nacional. A nível nacional, né, inclusive. O Sebrae convidou para vários eventos já em outros estados para contar um pouco da nossa gestão, daquilo que foi feito e tal. Ainda mais no município do interior, com algumas coisas bem disruptivas, interessantes, que chamam a atenção. Mas eu digo o seguinte, cada gestão tem que ser construída, né? O grande desafio agora da Fátima, com a sua experiência, é fazer rodar bem aquilo que nós estamos deixando, né? Nós estamos deixando o município com um comprometimento de folha, por exemplo, bem mais baixo do que eu recebi. Para você ter uma ideia, eu recebi com quase 80% de gasto de pessoal, né? Então, praticamente impossível de se governar. Com um orçamento de 120 milhões, mas com um déficit de 30 já. Então, 120 para gastar 150. Então, teve que nos desdobrar para poder honrar os compromissos. E hoje nós não chegamos nem a 50% de gasto de pessoal. Então, isso faz com que o município tenha capacidade de investimento, honrar seus compromissos. Então, mas é óbvio, cada gestão tem que ser construída, porque eu construí o tamanho da minha gestão através do tamanho dos meus sonhos, daquilo que eu imaginava eu queria fazer. Então, quanto mais eu sonhava e que eu tinha pensamentos para construir um pilar grandioso, eu tinha também que arrumar fonte de investimento para isso. Então, não é fácil. Mas nós conseguimos, em cada ano, conseguimos crescer nosso orçamento e buscar recursos com isso, entregar o que nós entregamos. Maria Clara Gomes. Prefeito, nesses 8 anos de gestão, né, como você bem disse, mais do que dobrou o número de alunos matriculados em escolas. E um fato interessante é que Pilar foi o primeiro município do estado a implementar, né, o sistema de tecnologia na rede municipal a partir de uma parceria com o Google, né, em que as escolas receberam notebooks para que os professores e os alunos, né, pudessem utilizar nas aulas. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre algumas políticas públicas implementadas na educação do município. Veja bem, Maria Clara, quando nós assumimos, nós tínhamos uma evasão escolar cada vez maior, ano a ano, e aí nós tínhamos que trazer o aluno para a escola e mostrar que era para a educação que o município ia crescer e que as pessoas iam ter a oportunidade. Mas como fazer isso? Aí nós fizemos uma busca ativa gigante e nós vimos que o aluno estava na aula, mas o pai analfabeto não estava matriculado. Então a gente trabalhou naquele momento ali de levar o aluno do EJAI para a sala de aula, até para que a gente pudesse também cuidar daquele aluno, da parte social, mas também do orçamento do município, né? Porque quanto mais aluno na rede, também mais aumenta a questão do orçamento da educação. E aí eu sempre tive esse pensamento de que nós tínhamos que fazer o que fosse possível para tornar atrativo, além do que nós tínhamos que fazer já de direito, né, de dever nosso. Mas procuramos sempre fazer algo diferente. E aí nós buscamos parceria com o Google para que o aluno pudesse ter Chromebooks como uma aula de Chromebook, poder fazer provas com Chromebook, com isso ter resultados mais rápidos, com isso também tomar decisões mais rápidas caso precisasse tomar alguma gestão em relação a algum aluno, por exemplo. Então trouxemos Chromebooks, trocamos as lousas por lousas digitais, onde pudesse ter uma aula mais interativa. Nós construímos o complexo esportivo juntando o esporte com a educação. Saímos de 1 para 5 merendas escolares no dia, com o de jejum, porque quando a criança chega na escola, muitos ainda estão com fome, então colocamos de jejum, então isso foi também muito importante. Demos as condições para que os professores pudessem ter uma rede estruturada. A gente reformou a escola, construímos escolas. Hoje as escolas são todas modernas, estruturadas, cada vez mais crescendo. Compramos escolas particulares, que hoje são escolas públicas, para poder, inclusive, conseguir atender o nosso alunado, que estava crescendo cada vez mais. Entregamos escola bilíngue pública, que é algo pioneiro e também importante. Então, nós fomos, ao longo do tempo, construindo situações para tornar a escola e a rede pública do Pilar atrativa,
né, para que pudesse, através dela, dar às pessoas essa oportunidade. Renato Filho, prefeito do município do Pilar, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, falando de questões importantes desse município tão importante para o nosso estado de Alagoas. Falar de política, falar de desenvolvimento é extremamente importante para o nosso estado, para a nossa população, para que realmente possa acompanhar de perto que cada gestor vem fazendo, e é obrigação de cada gestor público prestar esclarecimento sobre o seu mandato, que é outorgado pelo povo, pela população. Quero deixar aqui, Renato, um espaço para suas considerações finais. Agradecer a oportunidade e fazer o convite para que vocês possam visitar o Pilar nos próximos dias. Nós vamos agora, nos próximos dias, entregar o Hospital do Pilar, que vai começar a funcionar, atender não só o Pilar, mas toda a região, e também em breve, entre outras coisas, nós vamos inaugurar o Cartódromo Internacional, que será o maior da América Latina, e também vai ser um atrativo importante para o turismo de toda a região. Então é um marco para Alagoas e que vai com certeza mudar aquela região, porque o cartódromo hoje atrai muita gente, né? O cartódromo de João Pessoa é muito frequentado e há hoje, por parte daqueles que gostam do esporte, uma grande expectativa que a gente possa inaugurar esse cartódromo, porque vai ser realmente um divisor de águas para a região. É o turismo, é o desenvolvimento econômico, informação extremamente importante aqui, trazida no Jornal da Manhã pelo prefeito Renato Filho. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, nosso querido Claudio Stone na técnica. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.